Olá, você que nos acompanha aqui pelo Sobral Online. A nossa equipe de reportagem hoje está num local mega especial, até porque nesse final de semana vai ter o primeiro dia da prova do Enem. Está tendo muita aguarda. Milhões de pessoas vão estar realizando essa prova. Sobral não é diferente e nós estamos aqui no Colégio Coração de Jesus. Durante toda essa semana aconteceram aulões para os alunos tanto da escola, do ensino médio, que estão se preparando para fazer a prova, como também que foi aberto para a comunidade de Sobral, da região, enfim, o Brasil inteiro, porque foi feito virtualmente para poder se preparar. Nós estamos aqui com um super time aqui do colégio que eu vou apresentar, e eles vão se apresentar daqui a pouquinho para falar algumas dicas para vocês já ficarem preparados, fazer uma prova assim, não relaxado, porque ninguém fica relaxado, mas seguro, na perspectiva de ter uma nota excelente para fazer o curso que você tanto almeja, que tanto você deseja. E a gente pede desde já que você possa compartilhar, mesmo que você não vá fazer a prova, mas que outros amigos que vocês possam conhecer recebam essas dicas que estão aqui quentinhas, que os professores vão passar para vocês. A gente vai começar aqui com o professor Adelson, que está aqui no nosso canto, no meu canto direito, lado direito, que vai falar sobre as dicas e as informações relacionadas à química. Perdão, desculpa. O Nildo que é a química, errei aqui. O Adelson é matemática, as dicas relacionadas à matemática. E desde já, compartilha essa live no Facebook para os seus amigos, tanto no Facebook, né, lá nos grupos que você tem na sua rede social, como também nos grupos de WhatsApp, o grupo da sua sala de aula, no grupo dos colegas da turma de estudo. Essa informação, eu sempre falo, né, coisa boa a gente sempre compartilha, e agora não é diferente. Boa noite, professor Adelson. Se apresente para os nossos internautas do Sobral Online, as pessoas que estão acompanhando, esperando ansiosos por essas dicas. Agora? Pronto. Boa noite, Jonas. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui presente com vocês, né, para dar algumas dicas da prova de matemática, né? Diga-se de passagem, uma das provas que as pessoas têm mais medo, né, de realizar. Mas, assim, a gente sabe que a matemática ela é uma ciência na qual a gente não precisa ter esse medo todo. Hoje mesmo, a gente até participou de um aulão aqui pelo Colégio Coração de Jesus e foi dado algumas dessas dicas, das quais eu também irei repassar aqui para vocês. Mas que a principal dica que eu posso passar para vocês é tentar manter a calma na hora da prova, certo? Nós sabemos que nós temos, em média, entre 2,5 minutos a 3 minutos por questão. Isso não significa dizer que você vai fazer todas essas questões nesse tempo. Não. Tem questões que irão precisar de mais tempo e outras que vão precisar de muito menos tempo. Então, a primeira dica é: saiba filtrar essas questões, certo? Por quê? Porque na primeira onda que vocês vão fazer, vocês vão caçar, né, através de uma leitura bem elaborada, uma leitura muito bem feita, aquelas questões que você sabe que irá precisar de pouquíssimo tempo seu. Eu não estou dizendo aqui que você vai procurar as questões que você sabe fazer, mas as que você sabe que exige pouco tempo. Uma vez que você já as realizou, agora você vai procurar aquelas questões que você sabe fazer, mas que exigem um pouco mais de tempo. Nesse esquema, que acredito eu que você com certeza já conhece, você já vai ganhar uma grande quantidade de tempo para dedicar para aquelas questões mais trabalhosas, certo? Então, a primeira dica que eu posso passar é essa. A segunda dica que eu quero repassar para vocês é a questão da base da matemática. Nós bem sabemos que as questões do Enem, elas são divididas em questões fáceis, em torno de 25%, né? Não necessariamente essa taxa. Médias, que é a maior parte da questão, mais ou menos 50%. E as difíceis, que são as demais. É interessantíssimo que você consiga resolver as questões fáceis, que constitui a base da matemática,
inclusive foi até assunto do nosso aulão hoje, né? Um dos assuntos que eu estou apostando bastante que vai cair no Enem, assim como já caiu em anos anteriores, é a questão da proporcionalidade direta ou inversa, certo? Então, aposte nesses conteúdos. Atentem-se que esse tópico ele é bem expansivo, né? Pode ser que caia escala, assim como já caiu na última prova do Enem. Pode ser que caia porcentagem, que é um assunto que vocês bem conhecem. Pode ser que caia a regra de 3 e assim por diante, certo? Logo em seguida, né, uma vez que você já focou na base, aí sim você vai poder se dedicar àquelas questões mais bem elaboradas, certo? E aí eu acredito que se você conseguir aplicar essas dicas que eu estou passando aqui, vocês não vão cair no TRI. Professor, o que é o TRI? Com certeza os alunos Coração de Jesus conhecem bem porque a gente fala bastante do TRI, certo? O TRI é aquele, digamos, popularmente conhecido como aquele programa, aquele algoritmo, que ele caça o chute da questão. O aluno chutou. Então, se você não seguir essa dica, vamos supor que você é aquele aluno que quer seguir na ordem. Vou fazer a questão 1, a questão 2, a questão 3, independentemente se é fácil ou difícil. Qual é o problema disso? Você pode acertar um assunto, uma questão de determinado assunto, de nível difícil, e lá na frente vai ter uma questão do mesmo assunto de nível fácil, mas você não teve tempo de resolver. Para o algoritmo, ele vai entender que você chutou, porque não tem lógica você acertar uma difícil e errar uma fácil, certo? Então, a dica que eu estou dando aí é justamente para prevenir que você caia nesse algoritmo do TRI, ok? E outro assunto que eu também estou apostando, outra dica aí, a gente sabe que o Enem, ele gosta de contextualizar, ele gosta de colocar situações do cotidiano, e como a gente bem sabe, nós estamos passando por uma pandemia, e essa pandemia, né, o gráfico de crescimento dela é um gráfico exponencial. Então, em seguida, né, um assunto básico que eu mencionei é proporcionalidade, em seguida eu apostaria em função, especificamente função exponencial ou logarítmica. Professor, pode cair? Pode. Não só pode, como caiu, né? No ano passado caiu, aliás, no ano retrasado, caiu log. Então, esse ano também pode ser que caia, nada impede, certo? Então, eu estou passando aqui essas dicas, espero que vocês consigam aplicá-las na sua provinha. Lembre-se, uma boa leitura vai fazer toda a diferença, lembre-se disso. O Enem, ele não é só uma prova de conhecimento, ele é uma prova também de resistência. Então, imagina lá você fazer um monte de questões de matemática, cansativo, então você vai ter que fazer uma boa leitura para que você ganhe tempo, ok? Espero que com essas dicas você consiga obter o sucesso na sua prova. Estarei aqui na torcida, estarei aqui aguardando no colégio os bons resultados que vocês vão obter. Muito obrigado, professor, pelas informações na disciplina de matemática. Eu não errei, não. Você que está acompanhando a gente aqui ao vivo pelo Sobral Online, nós estamos falando aqui sobre as dicas do Enem 2021, que vai acontecer em 2021, mas referente ao Enem do ano passado. Você sabia que nesse domingo agora, no próximo, nos dois próximos, na verdade, vai ter prova do Enem? Você que é pai, que é mãe, dá uma cutucada aí no seu filho, que está rolando a nossa live com as dicas importantíssimas para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo pelas nossas redes sociais, direto aqui do Colégio Coração de Jesus. Da matemática, agora a gente vai para as dicas de química com o professor Nildo. Além dessas informações da disciplina, né, professor, é importante a gente falar também do relaxamento que o aluno precisa ter, né, da alimentação, do dia anterior. Essas dicas são importantes demais. E além como é que eu posso falar, do entusiasmo com as diversas disciplinas que a gente precisa estar ali durante todo o dia estudando, tanto nos aulões da escola, do colégio, como também em casa, né? A gente precisa ter essa sintonia no dia da prova, né? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo sobre o Enem. Boa noite, Jonas, boa noite, pessoal. Realmente o aluno tem que ir para a prova tranquilo. Acredito que os nossos alunos aqui do Colégio CCJ vão preparados, já está tranquilo, né? Nossa prova do dia 24, prova de Ciências da Natureza,
ela traz muito problemas sociais, né? Ela se baseia muito em problemas sociais. Professor, qual tipo? Assunto de energia, eu estou vendo aqui todo mundo no celular, mas quase todo mundo não lembra que o processo eletroquímico que existe no celular, processo de pilha, processo de eletrólise, a gente tem que fazer, a gente faz toda a vida no celular. Então, quando você está fazendo o processo de pilha, você pode utilizar o celular à vontade. Quando você está fazendo o processo de eletrólise, deixa o celular lá paradinho, não mexa, não vamos mexer com o celular carregado. Professor, outro problema ambiental, outro problema social, na verdade, né, são os problemas ambientais. Né, os problemas ambientais, a gente vê aí a poluição, a gente vê aí problemas geográficos, problemas de chuvas ácidas. Também é muito comum cair na prova de Química no Enem. Outro problema que agora a gente está um foco muito grande são problemas sanitários, né? Então, todo mundo aí teve que aprender que álcool em gel limpa as mãos, todo mundo teve que aprender que sabão com água mata os vírus, mata até bactérias, mas muitas outras pessoas de outras profissões estão utilizando outros componentes da química, né? Como o pessoal lá da enfermagem, os médicos, utilizando muita água oxigenada, porque eles precisam ter uma higiene muito maior do que a gente, né? Apesar de a gente também ter a fazer o processo de higienização, mas eles, pelo fato de estar em contato com pessoas contaminadas a todo momento, eles precisam de um agente oxidante muito mais potente, como é o caso da água oxigenada. Então, gente, tranquilidade, né? A gente vê que a química são problemas sociais, são reflexos da sociedade. Então, a gente tem até lá o dia 24, nessa semana ainda, que ainda falta para a prova de Ciências da Natureza, dê uma olhadinha no seu entorno, dê uma olhadinha no que são problemas na nossa sociedade, né? Então, eu acredito que a prova do Enem, ela se preocupa se o aluno ele tem essa preocupação de cidadania, ele tem essa preocupação social. E a prova de Química, ela traz muito isso, né? Problemas com relação a problemas ambientais, como problemas de energia, como é o caso do biodiesel, que também pode cair, que faz muito tempo que não cai, mas pode voltar. E a Química, ela também é uma ciência que vai lá da questão qualitativa, mas também ela vai para a questão quantitativa. Então, pode ter uma questão de Química na prova de Matemática novamente, como aconteceu no ano passado. Então, não será surpresa se acontecer de novo, tá certo, gente? Então, tranquilidade, todo mundo tá preparado, vamos para a prova contente e tentar fazer o melhor de si, tá certo? Boa sorte a todos e fico com o meu abraço, professor Nildo, para todos vocês que estão assistindo a gente. Ok, muito obrigado, professor. A gente vai só passar um álcool em gel aí no microfone antes de passar para o próximo professor. E lembrando, você que está acompanhando a gente aqui ao vivo pelo Sobral Online, os 2 próximos domingos nós vamos ter prova do Enem. Irmã, muito obrigado. Pode passar aqui para o meu xará, o Jonas, para dar a voltinha aqui. Meu xará, nós fomos já Química, Matemática, Química e agora Física. Né? Aqui no Colégio Coração de Jesus, nós temos ali, como eu já mencionei, teve durante toda essa semana os aulões e os professores, cada um melhor do que o outro, né? Além de passar a sua disciplina, também vai dar sua consciência para você ir tranquilo, relax, para no dia das provas que vão acontecer nos próximos domingos. Lembrando também que no Colégio Coração de Jesus, o ensino médio, como já mencionado, tem os professores que tem respaldo nas suas disciplinas. É interessante você papai e mamãe que está acompanhando a gente, fica uma ótima indicação. Está ainda no primeiro ano ou no segundo, ou no terceiro, vem para cá para o Colégio Coração de Jesus, que vocês vão se apaixonar. Como a gente fala, todo mundo quer estar no Coração de Jesus, não é diferente, né? Agora nós vamos falar com o Jonas, meu xará, sobre física. Eu, particularmente, são as disciplinas que eu não gosto de estar muito perto. Quem é das humanas, né? A Jaque está aqui, que é de história, minha formação é história. Quem é das humanas, geralmente essas disciplinas, mas com esses professores, essas dicas, essas dicas são importantes, porque afinal, o Enem a gente não escolhe só uma disciplina, a gente tem que estar com todas as disciplinas amarradas em sintonia. Jonas, quais são as dicas que nós temos para os nossos internautas e também alunos aqui do Colégio
Coração de Jesus. Boa noite. Boa noite, inicialmente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando em nome da escola. Assim como o Adelson falou sobre matemática, a física também é um pouco temida, né? Na verdade, muito temida, tanto no ensino médio quanto nos vestibulares. A gente já chega em sala de aula com o aluno com certo medo da gente. Mas o Enem, ele vem para quebrar essa parede. Por quê? Porque ele é diferente dos outros vestibulares mais tradicionais, como a UVA, por exemplo. Ele vai buscar levar a física do cotidiano para a prova. Então, aquele hábito que o aluno tem de decorar a fórmula, decorar a equação, chegar lá e só substituir, em física não se aplica. Ele vai trazer questões sociais, questões ambientais, questões econômicas para a prova de física. Tudo vem contextualizado, né? E aí vai ter um conjunto de competências que o aluno vai ter que ter para poder, né, conseguir fazer uma boa prova de física. Ele tem que saber ler e interpretar. Por quê? Porque os dados, eles são dentro do texto, são dentro da questão, né? E aí também, outra coisa, a questão dos gráficos. A prova de física, ela tem muito gráfico, muita tabela. E isso é uma coisa que a gente vai ganhando, vai aprendendo com o tempo, através do treino, né? A gente vê na matemática também, vê na química, tabelas e gráficos. Então, não é uma coisa que o aluno vai saber de cara. Isso requer treino, requer resolução de exercícios com questões de gráficos e questões de tabelas. Outro ponto importante, ficar de olho nas novidades, porque como a física é uma ciência que estuda a natureza, então ela vai trazer questões bem novas, como tecnologias, como o Nildo falou, a biomassa, que é um combustível, né, que pode gerar energia, como viagens espaciais, tudo relacionado, né, a coisas novas, ao cotidiano também. E outra dica é a resolução de questões antigas do Enem, principalmente a partir de 2010. Você pega lá a prova, né, vai resolver as questões, tente medir o tempo, que como ele falou também, não é muito tempo médio, né? Então tem aquelas questões fáceis e as difíceis. E aí você vai fazer uma tabelinha, contando quantas você acertou, quantas você errou, aí separa entre as fáceis, as difíceis e as médias. Aquela que você achou fácil é porque você está, né, bem. Aquela que você achou difícil e média é aquela que você tem que dar uma olhadinha, né, com mais cuidado. Tem que pegar lá seu livro, né, e estudar com mais afinco. Agora, como mandar bem em física, né? Acho que o primeiro passo é você saber ler física. O que é ler física? É você ler a questão e saber interpretar, saber o que é que a questão está dizendo. E aí você vai ter que identificar comandos, como lendo a questão, fazendo, grifando, marcando aquilo que é importante, porque às vezes no Enem a prova tem alguns distratores, tem algumas passagens que lhe fazem perder um pouco de tempo, digamos assim. Então você tem que ter essa prática de ler e marcando o que você julgar importante. Tabelas e gráficos também são muito comuns, então você tem que saber ler essas tabelas e esses gráficos. Segundo passo, explicar o conteúdo. Você tem que saber ler e entender, explicar para você mesmo. Como você vai explicar? Pode ser através de um resumo, através de falar para você mesmo, ou um mapa mental, que a gente está utilizando muito agora em sala de aula, os mapas mentais, onde você coloca quando, para quê, né? As condições, os exemplos daquele conteúdo. Você tem que criar um significado para aquele conteúdo. E na física, tudo tem um porquê, tudo tem um significado. Como eu falei no início, é a ciência que estuda a natureza. Então, tudo ao nosso redor, né, tem uma explicação com base na física. E aquilo que a física ainda não sabe, ela está atrás de saber, né? Maravilha. Professor Jonas, meu xará, muito obrigado pelas informações, pelas dicas. Inclusive, vou mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo também. A Flavinha está aqui, mas está acompanhando aqui nos comentários também. A Beatriz está comentando, muito bom. O Vitor Alves está comentando, um dia vou precisar muito dessas dicas, né? Isso é importante porque a gente vai se preparar não somente para o Enem, mas a gente aprende para a vida também. Isso é importante, muito importante. A Maria Thaís está comentando assim, ó, professora Carmirene, melhor professora. Inclusive a professora vai ser a próxima que vai falar sobre biologia. A gente mais uma vez quer agradecer
a sua audiência, você que está comentando. E também você pode fazer a sua pergunta. Está com alguma dúvida específica sobre alguma disciplina? Manda a sua pergunta, digita, escreve e manda para a gente, que a gente pode também estar comentando, compartilhando, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Então vamos lá com a professora, falar de biologia. Muito boa noite. E quais são as dicas da biologia para os nossos internautas e também para os alunos? Boa noite, galerinha. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar da biologia. E a biologia, eu sempre digo para vocês que ela é aquele dia que vai acalmar, porque é no mesmo dia da prova de física, de matemática, e a biologia e a química dá a calma que as outras duas estressam. Então, fiquem calmos, foco naquilo que a gente tem trabalhado em sala de aula no dia a dia, porque cai e não tem bicho de 7 cabeças. É sempre uma questão contextualizada, vem sempre trazendo ali atualidade, certo? Como o Nildo falou e o Jonas também, ela vem trazendo problemas socioambientais, certo? E quais são os conteúdos que têm sempre caído mais na biologia? Por exemplo, tenha sempre em mente a parte de citologia, tá? Que é, digamos, a marcha da primeira ao estudar a biologia, exatamente na citologia, e dela o que é mais cobrado, certo? Fique de olho exatamente na célula, um pouco da membrana plasmática sempre é cobrado, e também a parte de composição química da célula, né? Aquele momento que eu lhe digo que a química e a biologia estão casadas, exatamente quando você vai estudar aquilo que compõe a célula. Fique de olho lá nas vitaminas, tá? Os sais minerais, os carboidratos, lipídios, a alimentação, isso aí sempre ele vem voltado para alimentação e uma atividade física que a pessoa possa desenvolver, certo? Outro conteúdo que sempre costuma cair é a parte de fisiologia humana, certo? Você esteja atento para... entre os temas de fisiologia, eles vão envolver sempre ali algo que possa desenvolver uma situação de estresse na pessoa, né? Tipo Enem, né? Situação de estresse na pessoa, a área do funcionamento do coração, certo? A alimentação relacionada a isso, bem daí, funcionamento dos rins, certo? E qual órgão que está ultimamente assim mais em pauta são os pulmões, tá? Nós estamos diante de uma pandemia, então fiquem atentos às funções respiratórias, certo? Outro assunto que sempre cai é a parte de parasitologia. Essa daqui é certo cair. E entre as parasitoses, o que a gente pode citar? As viroses, né, que são causadas por vírus, que nós estamos a cada dia nos especializando em ler e entender um pouco mais de um vírus, né? As bacterioses, que são causadas por bactérias, e existem as protozooses, que são causadas por protozoários, e as verminoses, né? E diante disso, dessa parasitose, vamos ter em mente, por exemplo, a diferença na busca, né, de se trabalhar essa questão do vírus, né, da virose, a diferença de uma vacina para uma soroterapia.
que existem as duas situações. O que é uma vacina? O que é um soro? Né? Todo mundo está atento, né, para que saia uma vacina o mais breve possível. O que é uma vacina? E como esta vacina está sendo, então, ali produzida. Uma vacina, ela é quando se introduz ali no indivíduo o agente etiológico ou o patógeno, né, o causador da doença, de uma forma inativa, ou fragmentos daquele ser para que o teu corpo o reconheça, né, reconheça aquele antígeno e produza anticorpos. E então, esses anticorpos ficarão ali no teu organismo a vida inteira, numa memória imunitária, aonde você, ao se deparar com aquele antígeno, novamente, aí eles vão sair ao combate e você não desenvolve a doença. E qual a diferença do soro? Né? O soro, que inclusive foi uma das terapias utilizadas. O soro é a introdução de anticorpos prontos. Esse daí é temporário. O teu corpo não vai ficar na memória imunitária, certo? É algo para uma resposta mais imediata. Para que a vacina ela tenha o seu efeito, necessita tempo para que o corpo produza, mas depois de produzido ele permanece. O soro não, ele é quando o tempo não dá, tá? Não tem como esperar, aí aplica-se o soro para que ele destrua aquele antígeno que está para te destruir, e então, só que ela é uma imunização passiva, não vai ficar na memória imunitária. Daqui uns dias ela desaparece. E a outra, né, que para fechar, da onde uma grande quantidade de questões caem, é ecologia. Ecologia está sempre presente, certo? Tenha foco com relação à ecologia, tenha foco na questão ambiental, certo? Aquecimento global, poluição, tá? Poluição. Com relação a questão da higienização, tá? Do descarte, tudo para manter. A questão das queimadas, que o Brasil tem sofrido bastante, temos biomas praticamente ali em risco de desaparecer, né, como o caso do Pantanal esse ano, né, a floresta amazônica também, que ano anterior, né, em 2018 e 2019, foi Pantanal. Aliás, 2019 foi Amazônia e 2020 Pantanal. Né, a gente já fica preparando qual será o próximo bioma a ser ali agredido. Então, fique de olho nessas questões. Tenha calma, tá? Leia com calma, deixe para você raciocinar só quando chegar no ponto final da questão, tá? Não vá se empolgando na leitura e já ali deduzir a sua resposta. Deixe somente para o ponto final, porque de repente na última frase é que está ali o desenrolar da sua resposta, tá? E a biologia, eu sempre digo, ela é a oportunidade de você acumular pontos, tá? Porque as questões, elas são boas para que você exatamente relaxe, tá? Então, sucesso é o que nós desejamos para vocês. Maravilha, que bom ter esses professores repassando essas informações. Imagine você também, já nesse ano, já de 2021, na sala de aula, se Deus quiser, a vacina já está quase aí batendo na nossa porta. A gente vai estar na sala de aula, nas salas de aula aqui do CCJ, seja na aula de matemática, de química, de redação, de física, de biologia e história. E nós deixamos história e redação por último, porque nesse domingo são as disciplinas que a gente vai ter que focar, né? A prova vai ser dessas duas disciplinas e a Jaqueline vai falar pra gente. Eu sou suspeito de falar porque eu amo história, né? Minha formação é história e a Jaqueline vai falar pra gente essas dicas,
né, esses bizu importantes relacionados à disciplina de História e também sobre as provas, as provas do Enem de 2019, 2018, que pode também ajudar, que a história ela fica marcada nas nossas vidas e ela cai na prova e é importante. E a professora Jaque vai passar essas dicas para a gente. Oi, gente, boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Bom, sobre história, né, na verdade, sobre a prova de humanidades como um todo, a gente tem algumas questões que são realmente inerentes à prova de humanidades. Então, uma das coisas que eu acho que, e aí não acho que não vale para toda a prova, né, na verdade, é a questão da leitura. Mas você vai perceber que na prova de humanas você vai precisar muito mais, né, dessa leitura mais atenta, porque a gente tem uma quantidade de textos muito maior do que nas outras, do que comumente nas outras questões, né? Então eu sugiro que vocês, ao pegar a prova, leiam com calma. Acho que todo mundo, né, falou a mesma coisa, leiam com calma. Mas é isso, leiam com calma para você não ter que reler aquela mesma questão, né? Então, leiam com calma, passivamente, entendendo quais os aspectos cobrados daquele conteúdo, né, daquele texto que está sendo apresentado ali. Em humanidades também é muito importante que você tenha cuidado com algumas palavras, né, principalmente em história, né? A gente não tem como generalizar a história. Então, quando a questão vier trazendo alguma palavra do tipo absolutamente, apenas, nunca, tomar cuidado, porque geralmente não é aquela opção. Em história, assim, olhando para as últimas edições do Enem, a gente tem uma presença muito forte, história geral, do século XX. Né? Então, você vai encontrar aí conteúdos, e aí um dos autores que constantemente é citado dentro da prova do Enem de história é o Eric Hobsbawm, né, um historiador, que vai discutir, num livro dele chamado Breve Século XX, esse período marcante da nossa história, que vai aí do que ele considera como século XX, de 1914, a Primeira Guerra Mundial, até 1991, quando termina a Guerra Fria. Então, a gente vê que tem muitos assuntos inerentes a esse período, né, de história contemporânea, passando aí pelas principais guerras, né, e aí a gente tem alguns conteúdos que a gente pode também pensar com relação a atualidades, né? Então, você pode pegar um conteúdo, por exemplo, como a Guerra do Iraque, e trabalhar com a questão mais recente, né, envolvendo aí o Oriente Médio. Então, pensando também em atualidades, que também vai junto com a prova de humanidades, às vezes o aluno lê a questão, lê o início da questão, não sabe o que aquilo ali está falando, né? Não sabe, não lê o jornal que caiu aquela notícia, não sabe do que aquilo ali está falando, aí desiste de fazer a questão. Cuidado, porque muitos assuntos em atualidades não necessariamente exigem do aluno o conhecimento daquele fato. Muitas vezes, o que é exigido do aluno é que ele tenha uma noção sobre um conceito que está sendo trabalhado ali, né, ou sobre algum tipo de termo que aparece naquela questão. Então, eu sugiro que você, mesmo que você não conheça a questão, mas se você não conheça o assunto abordado dentro daquela prova, dentro daquela questão de atualidades, que você leia a questão toda e que você se atenha ao enunciado. Porque, às vezes, a gente vai dar umas viagens, acha que, não sei do que ele está falando, da guerra que aconteceu no Golfo, sei lá quando, e está relacionando com alguma coisa de terrorismo no século XXI. Mesmo que você não saiba disso, dê uma chance a si mesmo, leia a questão toda e foque no enunciado. Isso é muito importante. Ainda com relação à estrutura da prova do Enem, né, sobretudo a partir de 2010, como alguns professores já colocaram, o Enem ele passou por uma transformação e a gente tem a maioria das questões muito contextualizada. Então, isso também é um ponto positivo para a gente, para vocês que vão fazer a prova. E aí, é importante também que, se você não conhece um documento que orienta essa prova, que você vá, dê uma lida rapidinho nesse documento e
se atente para o que esse documento exige, que no caso o documento que a gente está falando, que é o documento que orienta a prova do Enem, lembrando que o Enem surge enquanto uma prova de uma perspectiva cidadã, né? Então ele é totalmente baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu sugiro que leiam, é um documento curto de 1948, né? É importante também entender um pouco do contexto que a gente tem ali, 1948, pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse documento ele vai pautar todas as questões de humanidades, assim como a própria redação, né? Ainda que a gente tenha algumas questões, né, inerentes aí a possíveis mudanças do Enem, o Enem trabalha com banco de questões, portanto, é muito improvável que algumas questões sejam mudadas, né, de estilo de um ano para o outro. Então, essas são algumas dicas que eu dou para vocês com relação à prova de humanidades. É muito importante que vocês tenham calma. Eu sei que é bem difícil a gente estar falando de calma quando não é com a gente, né? E a gente está num contexto muito mais difícil, né? A gente está vivendo uma pandemia. Se a gente já ia para a prova muito nervoso, a gente vai para a prova também com muito receio, com medo às vezes. Então, tente manter minimamente a calma, né, dentro desse contexto, porque isso vai te ajudar também. Respira, sempre que estiver ali, não entendeu a questão, respira umas 3 vezes fundo, isso não é bobagem, isso realmente serve. E aí tenta ler com calma as questões e pensa naquilo que você sabe, naquilo que você estudou, nas discussões que você teve ao longo da sua vida escolar, porque o Enem nada mais é do que um grande acúmulo de conhecimento. Ele não é a sua prova que você está estudando esse final de semana, né? Ele é uma prova que você estudou a sua vida inteira, né? Desde lá do fundamental, passando por todas as etapas e chegando agora no 3º ano. Tá? Então, um abraço para todo mundo e boa sorte e vamos lá. E boa prova. Muito obrigado aí, professora, a Jaqueline, pelas informações. Para a gente poder finalizar com chave de ouro, você pode comentar também, antes da gente entrar aqui com a tia Sandra para falar de redação, que todo mundo ama a redação, né? Todo mundo se preparando, e com a tia Sandra tudo se torna mais fácil, né? Sextou, e sextou onde? Professores enenzeiros estão sextando junto com os alunos. Então, o nosso sextou é aqui no Coração de Jesus. E, olha aqui, eu com física, química, biologia, história. E vocês estão com um conteúdo todo para a prova de redação, né? Todos falaram em leitura, em calma. A prova de redação, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Tem gente curiosa, eu quero a questão da história, eu quero da sociologia. Calma. Primeiro, vai ver sua prova que está lá no meio do caderno. Procura no caderno o tema. Agora, cuidado, tem 2 coisinhas importantes primeiro na redação, que é a fuga de tema e tangenciar o tema, né? Acesso à democratização do cinema. Aí fala de sala de cinema e a democratização, popularização do cinema, né? E esse acesso. Eu vi que muita gente falou de problemas sociais. O Enem, redação, é problema social. Problema social que envolve o poder público, o indivíduo, o cidadão, a sociedade, a família, a mídia está aqui, a mídia corresponsável também, né? Então, leia o tema, tire o recorte temático. Então, eu estou lá, o Enem coloca caminho para combater, questão, efeito da lei seca, democratização. Procure as palavras-chave. Essas palavras-chave coloque em destaque para você diluir no texto, para ver que você está dentro da temática e você não tangenciar, falou tangenciar, mas lá no sertão dizer assim, passou fino, raspou. Né? Às vezes passou longe, né? Está longe. A minha avó dizia, tanger galinha era, bota para longe. Então, não vá tangenciar seu tema. E os textos motivadores eu vou ler ou não vai ler sim. O texto motivador te dá uma ideia do que está sendo trabalhado. Né? Não é o texto copiador, tem que ler sim. Né? Tem que ler sim, porque ele vai te dar uma ideia para tu fazer o quê? O teu projeto de texto. Aí no teu projeto de texto, a Jaque deu um gancho super legal aqui para a redação. A atualidade.
né? Assistir o filme. Tem gente que assim, me dê repertório Coringa. Repertório Coringa, nós temos História e Constituição. A Constituição, direitos humanos, você fala com qualquer eixo temático. Eu digo com o aluno, ó, é melhor você falar de eixo temático do que falar de tema. Eixo temático da saúde, né? O que eu aprendi com biologia, alguma frase de algum Lavoisier. Tem uma frase do Lavoisier que fala de saúde. Dá para encaixar qualquer tema? Dá. Tem a frase do Einstein que pode colocar em qualquer tema? Sim. Tem várias citações de história, 1500, as revoluções, né? Se falar tema tecnologia, se falar tema a questão da indústria, né? Da educação, a evolução da educação. Então, a história ajuda, a química e a questão da leitura. Então, faz um projeto de texto. Tem gente que faz mental ou faz escrito. Como é o projeto de texto? Li o tema, tirei o recorte temático, as palavras-chave, aí eu vou colocar qual o meu posicionamento, qual a problemática, qual o meu posicionamento, que argumentos eu vou usar para sustentar esse meu posicionamento, depois eu vou para a argumentação. Aí na argumentação, você vai dar aquele estalinho. Eu assisti aquela série tal, eu assisti aquele filme, a tia Carmirene falou sobre isso, o Nildo falou, e a Jaque falou sobre as guerras, né? Então, eu posso encaixar isso aqui, uma frase de Pitágoras, posso encaixar, né? Educação, Paulo Freire, Kant, né? LDB não que é específico para nós professores, mas a educação, se eu quiser entender, eu coloco Paulo Freire, Kant, Constituição, todo mundo tem direito. A Constituição é Coringa. Então, está muito em moda esse repertório Coringa. Então, a Constituição, direitos humanos são Coringas. E história são Coringas. Mas eu posso colocar um filme, uma citação, uma série. Agora, não é encher de repertório, né? O povo está tudo... Não. Você tem que saber encaixar. Essa, como ela disse, ela falou ali na história, e eu só aqui, ó, plugada com ela. Tem que ver o contexto. Aquela frase do Pitágoras no contexto, na problemática apresentada, né? O povo está falando aí de literácia, de alimentação, de capacitismo, né? E vai... o tema, não, é Deus eixo temático para os meninos, eixo temático de saúde, que aí vem doenças, vem nutrição, vem saúde mental. Então, se eu li sobre o eixo saúde, procurei um repertório Coringa, qualquer tema que fala de saúde eu sei fazer. Meu ambiente, o que mais fala? Lixo, é lixo, né? O que mais? Saneamento básico, né? E coloca para o meu ambiente lá os maus tratar os animais, porque tem o direito dos animais, né? Tem o direito lá, a lei dos animais, os estatutos. Se você souber o estatuto, meus parabéns, mas a Constituição dá esse direito. Aí o eixo tecnologia, a gente já falou, né? A tecnologia aqui ajudando a educação, nós estamos aqui. Tecnologia ajudando, e a mídia, o ator social aqui, nosso quem é? Mídia. Ela é que vai ajudar. Então eu vou colocar a mídia onde? Lá na proposta de intervenção. E eu coloco os atores sociais da tecnologia, quem? Pierre Levy. Pierre Levy, ele diz que a gente tem que saber usar a tecnologia, né? Aí vem a instituição zumbi do Bauman, e fala sobre sociedade e Estado. Você pode colocar também. Mas eu digo assim, não fique decorando, né? Porque o povo, eu recebi tantas coisas de decorar repertório. Quer Coringa, coloca Constituição, direitos humanos. O menino homem bem, você colocar uma frase do Pitágoras, vai ficar muito clichê. Meu filho, não é ter a frase. É onde você vai encaixar e como você vai fazer a análise dele. Certo? E uma coisa importante, saber ler, ter domínio, atualidade, né? E também ter domínio da norma culta, da gramática, da escrita, porque a competência 1 e 4, ela fala nisso. A 2, 3 e 5 é o seu conhecimento que está lá. Quem é que eu vou chamar aqui para falar sobre tecnologia? Posso colocar as mídias sociais. Os influencers, né? No eixo educação já falei, saúde já falei, tecnologia. Grupos específicos. Né? Vem o capacitismo, que está aí, o Senado aprovou a lei, não foi? Será que leram, né? Ninguém é incapaz, né? Ninguém que tem transtorno, ou ninguém que tem uma deficiência, ou uma certa classe social, ele pode ser discriminado. Aí os direitos humanos dizem isso, não diz?
Mas eu posso falar a lei da desigualdade do Nietzsche? A desigualdade começa, sabe, Nietzsche? Nietzsche tem uma frase sobre desigualdade social, e se é o tema tiver grupo específico, olhe logo a desigualdade, porque se tiver lei, não vai mandar mais na... Gente, a gente lê uma proposta de intervenção aí, fazer lei minha já está cheio de lei de imposto, gente. Tem que viabilizar, aumentar a multa, né? Aí vem a questão do pulmão. Eles deram dica aqui, tabagismo. Quem assistiu ao aulão CCJ, eu coloquei lá os spoilers do MEC e do INEP, que eles postaram, o Senado, né, das leis, né, também. Aí também tem a questão de problemas sociais, mobilidade social, trânsito, poluição, né? Então tem um tema geral. Se eu for procurar muito tema, você vai entrar na internet, você vai enlouquecer daqui para domingo. Né? A minha sugestão é que você pegue os eixos temáticos, saúde, educação, segurança, tecnologia, criança, né? Grupos específicos, pegar um corinho e como é que eu vou encaixar, o que ele está sofrendo, né? E uma coisa importante, a prova está cheia de leitura. Então amanhã você vai pegar uma prova de Enem, vai colocar uma máscara e passe 5 horas com a máscara, que é o que você vai fazer lá na prova. Passe o dia amanhã todo de máscara. Nós estamos aqui tudo de máscara. Eu estou aqui, né? Então faça esse teste de resistência. Senão você vai querer tirar a máscara, você vai ficar respirando. E outra coisa, fez o projeto de texto, olhou as referências, rascunha. Aí eu vou logo passar limpo. Muita calma nessa hora. Deixa o rascunho lá, quarando, como dizia minha avó, vai para outras provas, que a prova de ciências humanas pode te ajudar. Rascunho, dá para eu riscar, dá para fazer o que eu quiser nele. Né? Tem o que... Estou entendendo? Então, o rascunho você faz, a interdisciplinaridade, eu já falei de todos, né? Falaram aqui de vários temas, né? E o que acontece? Lê as outras provas de humanas. No meio da prova de humanas, vai estar de matemática também lá, né? Vai estar lá a matemática, de 17 é humanas, redação, linguagem e código. Tudo leitura. Tem pavor à leitura ninguém tem pavor. A gente tem que ter todo o tempo, como é que a gente diz, assim, constante uso da leitura. Hábito. Por isso que vem aí um tema sobre literacia familiar. Conte para mim, que é um projeto do INEP, quem é que está contando história para o seu filho, como é que ele está lendo, como é que ele está interpretando, que as provas todas são essas. E uma coisa importante, gente, não vá perder seu tempo de estudo, porque está ansioso. Leia Braulio Bessa, quando ele diz, e se acreditar e fé, leia alguns poemas dele para você, relaxar. Depois terminou lá, viu a prova de ciências humanas, né? Vai passar limpo. Aí, gente, passar limpo não é traduzir texto, não. Tem gente que traduz. Essa semana tem um amigo, não, eu mudei, meu rascunho não estava assim, não, ó. Eu digo, como é que você faz o rascunho? Vou perder mais tempo onde? Rascunho. Passar a limpo já está definitivo. Definitivo. E uma coisa que eu quero dizer, não faça da sua redação uma raspadinha, não, viu? Risca, risca, risca. Errou. Dá um tracinho sutil. Não precisa colocar parênteses aí, tá fora de moda. Não existe mais parênteses e risco, não. Tá fora de moda. Não fique fora de moda. Certo? 3 canetas pretas. Caneta preta, transparente. Sim, lá tem a folha de rascunho e tem a folha definitiva. Porque já aconteceu de a gente fazer o rascunho e não passou a limpo. Aí vem me perguntar o que eu faço. Eu digo, o que você faz? Você vai esperar mais um ano para fazer o Enem. O que eu posso fazer? Né? O que eu vou fazer? Então, gente, tranquilos. Veja os eixos temáticos, ainda dá tempo. Material pediram muito material, eu mandei o material na sala, todo mundo mandou material. Nós estamos aqui, esse final de semana é plantonista, né? O aluno manda uma mensagem, o aluno manda e a gente está atendendo, certo? Então, vocês viram que tudo é com a prova de leitura.
Coração de Jesus está sextando aqui junto com o Sobral Online para deixar você tranquilo. Lembre-se, os portões vão começar a abrir mais cedo para evitar aglomeração. Certo? 3 máscaras, 3 canetas, álcool em gel. Faça o seguinte, não leve seu celular não. Porque se ele tocar, né? Danos, é outro nome, né? Então, cuidado, né? É sua prova, com calma, lendo, grifando, vendo os infográficos. Infográfico é muito importante. Tabelas, né? Tabelas, infográficos, uma imagem de estudo, um gráfico de estudo, né? Em química, certo? E nós estamos aqui, firmes e fortes, ó. Com o CCJ no Enem. Estamos juntos. E vamos bem. O ano inteiro, né? Não é só agora. Agora a gente está aí para acalmar você, né? Aí faz como a Isa. Estou na brisa. Nada me perturba, beleza, né? Só na alegria, né? Só na alegria, ok? Boa noite para vocês. E eu estou tão feliz por estar com esse grupo que me ensinou coisas quando eu falei prova do Enem agora, de física, de química, de biologia. E história eu vou ter outro olhar, porque aprendi também com eles. Verdade. Né? Então, nós não estamos com professores, estamos com educadores que estão lhe ensinando, antes da matéria, como proceder. Né, Sobral Que Online? maravilha, que bom estar aqui com a tia Sandra, com esse super time. Inclusive, os comentários, deu aquela saudade de estar na sala de aula. Eu sei que já está aí quase no domingo. Jonas do céu, né? Jonas não, Jonas da física, né? Jonas do Sobral Online. E agora, né? Mais um recado. Lembrando, né? Você que está no primeiro, no segundo ano, faça como o Vitor estava comentando aqui. Ó, a Leidiane, mesmo a Leidiane adivinhou aqui meus pensamentos. Ô, saudade, né? Coisa boa. O Vitor também comentou assim, ó. Só esse colégio para me fazer sorrir. Que é bom, né? Essa alegria, essa calmaria que a gente tem que ter na prova. Jonas, tem uma coisa, viu, que foi chamado ontem, o local de prova de alguns mudaram. Viu? Fica atento, local né? de prova. Então, fique atento onde é seu local de prova, que tem menino que ainda não sabe, mas mudou. De alguns mudou o local de prova. Aí tem ar-condicionado, tem janela, meu filho, a fazer sua prova. Verdade. A fazer sua prova, né? Influencia também. O Raione está comentando, ô prova show essa de redação. Vai ser sensacional depois dessas informações, dessas dicas da tia Sandra. Deixa eu arrastar mais aqui. Quem está comentando mais? O Vitor também comentou. Ô, saudade de ti, Adelson Liberato. Muita gente. Você pode também fazer parte desse super time aqui do CCJ a partir desse ano. Aproveitar, ter aula com a Jaqueline, seja física, com o Jonas, seja química, com o Nildo, ou matemática, com o professor Adelson, ou a biologia com a professora Carmirene, professora Carmirene. Forte abraço para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Lembrar que, como a tia Sandra comentou, o plantão continua até o domingo dessas informações. Eu sei que geralmente a gente tem que ter também aquela calma. Não adianta se não dá para abraçar o mundo em 2 dias, né? A disciplina é da mesma forma, não dá para abraçar o mundo em 2 dias. Mas o CCJ, o Colégio Coração de Jesus, está com um super time de professores. Durante todo o ano você pode ter. Inclusive a gente está numa sala aqui, ó, sensacional, já preparadíssimo para o ano 2021 com as aulas. E eu vou fazer questão quando vai ser a nossa maior alegria, né? Quando tiver o primeiro dia de aula, para a gente fazer esse registro histórico que vai ser quando as aulas presenciais retornarem. É muito bom a gente estar nessa sala virtual. Você que está do outro lado acompanhando, mas a alegria de estar ali no corpo a corpo, de frente a frente com o professor, tirar a sua dúvida, estar com um colega do lado, e essa alegria que a gente quer vivenciar e compartilhar com os nossos internautas do Sobral Online, junto com o CCJ, nesse ano de 2021, que 2020 foi um ano totalmente atípico, mas 2021, a escola está, desde que iniciou essa pandemia, está se preparando para, assim que for liberada as aulas, que em breve vai estar voltando, fevereiro, ou no máximo, vai estar voltando em março.
essas aulas e a gente vai estar registrando e vai ser uma alegria imensa. Vai ficar nos registros históricos aí essas aulas, né, Tia Jaque? Então quero agradecer o convite, Ítalo, a irmã, também a Flávia que está acompanhando aqui nos bastidores, o time de professores, né? As pessoas, alguém comentou aqui, são vários comentários, mas colocou sextou com S de super dica das aulas, das dicas dos professores aqui. Então sextou com esse super também, S de super. E muito obrigado pela audiência de todo mundo. Abraço, um ótimo final de semana e uma excelente prova.